Bora começar então a falar sobre a segunda estrutura famosíssima aí que a gente básica e famosa que a gente tem, né? É a fila. A fila é uma implementação bem legal, cara. A gente sempre usa, né? Eu lembro que teve um PI que a gente PI, ó, o projeto interdisciplinar, né? Na época ainda era interdisciplinar, hoje é integrador. O projeto interdisciplinar ele tinha uma proposta. Eu lembro que foi da turma. Quem fez? Foi o Pedro. O Pedro, acho que ele estava. E não lembro mais quem que era o grupo. Eu lembro que o Pedro estava. A ideia deles era fazer um sistema que fosse genérico, o suficiente genérico, que você pudesse implementar em qualquer lugar, juntamente com o hardware em Arduino, né? Para fazer o esquema de emissão de tickets de chamada, né? Então você criava filas. E aí o legal é que, eu não sei se vocês já foram, por exemplo, Santa Rosa, o Instituto Santa Rosa, sem fazer propaganda, ou se gostar da propaganda, né? Santa Rosa patrocina nós aí, que a gente gostaria de dar computador para todos os nossos alunos que estão precisando. Então, pelo menos um já ajudaria muito. Vamos lá, então, na ideia do Santa Rosa. Quando você chega lá no Santa Rosa, pelo menos na cidade de Guaratinguetá é assim, né? Você tem um totemzinho, que aí ele fala o tipo de exame que você quer. Aí tem lá, sei lá, raio-x, ultrassom, demais exames. E aí você tem um outro botãozinho lá, preferencial. E aí você pega e fala assim, eu vim fazer um raio-x. Eu não sou preferencial, cliquei lá no raio-x, aí ele sai um númerozinho para mim. E eles têm vários guichês de atendimento. E aí é assim, um guichê é específico para atendimento de raio-x, outro de ultrassom e outro de demais exames. E aí, quando não está tendo atendimento de um dos guichês, eles liberam para outros atenderem. Eles fazem uma separação, ou faziam na época disso daí. E tem o preferencial. O preferencial é aquele um assim, que chegou, ele vai entrar numa fila de pessoas que precisam ser atendidas prioritariamente, né? E aí, não tendo mais elementos da outra fila, ele atenderia. Eles desenvolveram um sistema para isso, funcional, muito bacana, que poderia ser implementado e você poderia criar quantas filas você quisesse, né? Nesse caso, o Santa Rosa, que foi o modelo que a gente se baseou aí nesse PI, ele tem 4 filas, que é o tal do raio-x, do ultrassom, demais exames e prioritária. Então, ele controlava o andamento dessas 4 filas. E aí ele poderia ver se uma fila está vazia, você pediu o próximo, ele sempre vai tentar pegar o prioritário. O prioritário, ele tem que esvaziar essa fila para não ter, eles não podem ficar esperando por conta de ser pessoas com necessidades especiais, né? Ou ser idoso, ou ser gestante, ou ter alguma deficiência física, então o atendimento é direcionado para ser o mais rápido possível, né? Para ele não ter que aguardar tanto ali, né, para ser atendido. Mas era essa a ideia, e eles utilizaram sim o esquema de enfileiramento, né, do Kiwi da vida aí, que era o primeiro que chegava, era o primeiro que tinha que ser atendido. O segundo só poderia ser atendido daquela fila depois que o primeiro fosse atendido. Antes disso, o segundo não pode ser atendido. Então, montava uma ideia de expectativa. Aí foi muito legal que fizeram, né, um esquema de avisar por mensagem para você. Você, com um aplicativo, ele abria um pop-up se você tivesse autenticado que foi atendido próximo, aí onde da fila que você está, para você saber aí o tempo, daria para calcular tempo médio de atendimento, conforme fosse atendendo pessoas, daria para mostrar o tempo que estava demorando o atendimento de uma fila específica, né? Bem interessante. Foi tudo baseado em fila. Muito legal essa ideia de PI daí. Parece que é uma coisa complicada, mas imagina assim, supermercado tem esses esquemas, né? Uma das ideias do supermercado, eu acho que é fabulosa, tem um grande problema. A bendita fila de frios e a bendita fila de carnes, né? Cara, que coisa sacal. É muito chato isso daí. E aí, o que acontece nessa fila?
você fica parado. Você fica parado. E aí você fica mais tempo dentro do supermercado. Agora, principalmente em época de pandemia, imagina, eu fico dentro do supermercado, uma área fechada, muito próximo de outras pessoas, né? Ah, você tem lá 1,5 metro de distância. Se você usar o carrinho para empurrar, né? Porque senão as pessoas colam. Não respeitam o distanciamento. E se você não precisasse ficar na fila? Você vai lá, tira um ticket, né? E você pode sair. Muitos supermercados implementaram essa ideia. Mas a ideia do software do PI, né, que eu falei para vocês, era você teria um aplicativo, você entrou lá, disse que você quer fila do açougue, fila da carne, né, sei lá, fila do açougue, fila dos frios, você recebe um ticket, você entrou em 2 filas. E aí ele vai te avisar, olha, você é o enésimo, né, na fila, tempo médio. E aí tinha um controle de fila em cima disso daí. Olha que da hora, você poderia aplicar isso daí no supermercado. Pô, você poderia aplicar em qualquer lugar. Você poderia, por exemplo, aplicar numa padaria, né? Então você vai em uma padaria, você compra os seus produtos e aí você tira um ticket para atendimento. E você pode ficar ali aguardando. Se a padaria é muito movimentada, você pode ficar ali sentado, né, aguardando. Opa, é minha vez, eu vou lá no caixa. Ou senão, opa, é a minha vez, eu vou lá no balcão ser atendido. Você pode ter tudo isso daí esquematizado com esse sistema de enfileiramento. Então, vamos ver agora como implementar, então, uma fila. A fila ela tem essa característica muito interessante, que é o primeiro que você coloca dentro dela, vai ser o primeiro que vai ter que sair dela. O último que você colocar vai ser o último que vai sair. Então vamos ver como que a gente vai montar uma fila. Vamos começar salvando esse cara, fila. Vamos fazer lá a implementação, vamos seguir a mesma ideia, uma pastinha nova, 10 fila. Beleza, fila. A gente vai continuar utilizando para fila também a lista ligada, né? A lista ligada ela tem umas características legais que a gente vai usar para fazer a montagem da fila, como a gente já tinha visto. Então, fazer o import dela, import java.util.linked list, lista ligada. Beleza, já tá aí funcional, bonitinho, lindo, maravilhoso. Agora, vamos começar aqui a nossa brincadeira. A gente vai ter a nossa fila, então a gente vai criar aqui linked list. Vamos fazer baseado em string também, para seguir a mesma ideia do outro. Fila igual a new linked list de string. Isso aqui é o método construtor. Criamos, só que esse cara daqui eu quero encapsular. Então, perfeito, encapsulado. Tá aí. A gente encapsulou esse candango daqui para ficar protegido. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nosso método adiciona. Então, adiciona. E a gente sabe que o adiciona vai receber lá uma string elemento. Beleza, ele não retorna nada, né? Então ele é void. Quer dizer, o adiciona, ele, se a gente quiser, né, a gente pode fazer para ele devolver o elemento que foi adicionado, talvez, não sei. Não vejo necessidade, mas tem essa implementação possível. Vamos fazer então a nossa brincadeira aqui. Como que funciona o adiciona? Vamos novamente dar uma olhada lá na documentação das listas ligadas. Então, na nossa lista ligada, a gente tem aqui, novamente, a gente tem lá o ADD. O ADD, ele adiciona no final. Como eu disse, independente, se eu estou lidando com uma fila ou uma pilha, não importa qual das estruturas, a gente sempre vai colocar no final. Então tá tranquilo isso daí, né? Então vou utilizar o ADD para poder fazer essa montagem de uma fila. Então aqui a gente vai falar que a nossa fila.add
elemento. Então, a gente adiciona o nosso elemento na nossa fila. Perfeito. Só que para remover, então, public void remove, e eu não quero passar ninguém. Para remover, a gente vai fazer o seguinte, fila, ponto, e aí o que a gente vai usar? Remove last, remove first, pop? Não, pop não dá, né? O pop é da pilha. Mas vamos dar uma olhada aqui. A gente tem um método que a gente conversou na última aula sobre a stack. A gente tem aqui. Cadê? Olha só. O pique, a gente viu que ele é de uma pilha. Ele vai lá no topo da pilha, ele olhou, fala para você, olha, aqui o topo da pilha é tal elemento. Mas ele não remove. Ele deixa o elemento lá. Ele fala para você qual que é o topo da pilha, mas não remove. A gente tem o pop. O pop, ele vai lá, tira o elemento do topo da pilha e fala, ó, o elemento era esse. E te mostra, tá aqui, ó, o elemento que eu removi. Essa é a ideia. Mas a gente falou também de um tal de poll. Esse poll, ele vai retirar e vai te mostrar também. Só que ele vai remover do topo, da cabeça da tua fila, que é exatamente o que a gente quer. O primeiro elemento vai ser removido. Então, a gente vai utilizar esse cara daqui, esse POLL. Então, esse poll aqui vai ser utilizado para fazer a remoção. E a gente não vai usar os removes da vida. Então, vamos utilizar aqui um POLL. Está lá o método, poll, vai remover. A gente fez vazia, né? Então, public retorna um boolean vazia, foi isso que a gente fez, vazia. Acho que foi isso aqui, né? Esse cara daqui, return fila ponto is empty. E aí a gente pode usar o is empty aqui também, que vai funcionar. A gente fez tamanho, então public tamanho retorna inteiro, int tamanho, return fila ponto seu tamanho, ponto size. Tá lá. Vamos fazer um toString também, então arroba override string public, não pode esquecer, porque senão não estou sobrescrevendo, né? Public string to string, abre e fecha. E o que esse cara vai retornar? Return fila ponto to string. E aí ele vai ter aquela visãozinha bonitinha. Para que a gente não tenha, deixa eu só compilar para ter certeza que eu não escrevi nada errado, não, beleza, escrevi tudo certo. Então, para ter uma comparação, eu vou fazer até o seguinte, eu vou abrir o usa pilha, esse cara daqui, foi esse daqui que a gente implementou, né? Vou pegar esse cara daqui e vou dar um salvar como, e vai ser o nosso usa-fila. Por quê? Porque eu quero exatamente a mesma ordem, e a gente só vai corrigir aqui os comentários e vamos ver como que vai funcionar, né? Então, vou fazer aqui um arquivo salvar como, esse daqui, vai ser o usa-fila, ele vai ser salvo aqui na pastinha de fila, usa-fila, salvou, salvou, salvou. Tudo que é pilha vai... Ah, isso aqui é fácil. Fila. Agora esse daqui, vou dar um Ctrl H. Esse cara substitui por fila. Substitui um documento, trocou. Vamos ver, então, como que vai se comportar esse cara. Então, minha fila está vazia, não tem ninguém. Chega a primeira pessoa é colocada lá. Depois, o que acontece? Chega a segunda pessoa. A segunda pessoa vai ser colocada depois. Então, esse cara daqui, né, vai ser colocado depois. Então, se tudo correr bem, será desse esquema assim. Então, esse cara daqui vai ser colocado depois. Agora,
chegou mais um. Chegou mais um, foi adicionado, ficou lá. Chegou mais um, que é o Robervaldo. Chegou o Robervaldo, tá lá o Robervaldo. Tá aí, Robervaldo. Chegou, ficou o Robervaldo lá. Então, até a parte de colocar os elementos, tá tudo certo. Vamos ver agora como é que fica na hora de remover. O remover da fila, ele vai seguir essa ideia daqui. Ele vai pegar todo mundo e vai remover quem está na frente. Quem foi o primeiro a entrar foi o Albertino. Já que o Albertino foi o primeiro a entrar, ele tem que ser o primeiro a sair. Então vai ficar José Everson, Dionésio e Robervaldo. Depois disso daqui, se eu mandar remover, quem está na frente é o José Everson, ele tem que sair da nossa fila. Então ficará somente o Dionésio e o Robervaldo. E agora, por último, se eu mandar sair mais alguém, vai sair o Dionésio, ficando o Robervaldo. Então essa é a nossa expectativa. O que pode ter de diferente aqui seria tal contrário, mas eu acredito que esse aqui não tenha o contrário, não. É só no stack que dá aquele problema estranho quando a gente adiciona usando push e usando o pop para remover. Compilando, ó, que legal. Olha lá, começou, não tinha ninguém. A gente adicionou o Albertino. Tá lá o Albertino. Aí veio, adicionamos o José Everson, ele vai para o final da fila. Adicionamos o Dionésio, vai para o final da fila. Chegou o Robervaldo, ele entra no final da fila. Primeira pessoa, por gentileza, venha, vamos atender. Quem que é a primeira pessoa? É o Albertino. Então ele sai dessa fila e aí todos os demais ficam lá. Depois, próximo, chama mais um, ele vai sair o primeiro, que está lá na frente aguardando, ficando somente os demais. Por último, né, vai chamar mais um e vai ficar somente o Robervaldo. Depois, quando ele sair, já era, a nossa fila se esvaziou, ficou sem ninguém. Está aí o nosso esquema para esvaziar uma fila. A fila, então, ela vai tirar o primeiro elemento que entrou, ele vai ser o primeiro que vai sair. Já no caso específico da stack, da pilha, o primeiro elemento que entrou, ele vai ser o último a sair, porque ele tem que aguardar todo mundo antes dele sair para que ele possa. Isso daí tem um nome, né? Essa técnica tem um nome. Nesse caso aqui da fila, o que acontece na fila? A fila, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, ele segue a metodologia do primeiro que entra, primeiro que sai, que é o first in, first out. Então, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Essa daqui é a grande mágica do FIFO. Se você for pesquisar, pode ser que você não encontre fila, né? Kiwi pode ser que encontre, mas se você pesquisar o FIFO, First In, First Out, você deve encontrar o que é uma fila. Tem várias coisas muito legais de implementações, já vi várias ideias muito tops de como que funciona isso daqui. Então, esse cara daqui, o FIFO, é a fila, First In, First Out. Deixa eu abrir aqui o nosso pilha. O pilha, ele já trabalha com a metodologia diferenciada, né, que a gente falou. Ele tem uma característica que, deixa eu aumentar aqui para a gente escrever, né? Ele tem uma característica aqui. O último que chegar na fila, né, na pilha, o último que está lá no topo, tem que ser o primeiro a ser retirado. Então, o last in é o first out. O último que entra é o primeiro que tem que sair. Então, esse cara daqui é o last in, é o first out. Então, essa é a ideia. A fila é FIFO e a pilha é LIFO. O último que entra é o primeiro que sai.
A fila, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, é somente essa ideia daí que acontece, né? Essa estranheza que pode ter dos dois nomes técnicos para montagem, tanto de uma fila como de uma pilha, né? Continuando aqui a nossa brincadeira, existe a possibilidade da gente também utilizar uma implementação para fazer a montagem da nossa fila. O problema da fila é que a gente vai utilizar uma Kiwi. Uma Kiwi, vamos pesquisar um pouco sobre como que é esse cara daí. Então, vamos dar uma olhada lá no Javadoc. Vamos pesquisar Kiwi. Kiwi. Então, Kiwi é montada da seguinte forma. Kiwi também está dentro do Java útil. Só que, diferente, né, do linked list, vamos lá no linked list. Linked list é uma classe. Classe geram objetos. Stack. Stack é uma classe. Uma classe gera objeto. Perfeito. Mas uma Kiwi não é uma classe. Uma Kiwi é uma interface. Uma interface não gera objetos. Ela não gera objeto. Então, eu não posso criar uma lista baseada do tipo Kiwi. Não dá. Não tem como. Olha que lindo. Não tem como. É simples assim. Não tem o que falar. Não tem. Não tem como implementar. Fácil e simples de falar. E aí você fala, então acabou? É isso? Não vai ter demonstração da estrutura? Então, eu disse que uma Kiwi não pode, né, implementar, criar, instanciar um objeto. Mas as classes que implementam Kiwi podem. Uma das classes que implementam Kiwi, olha lá, todas as classes que implementam Kiwi. Você tem aqui, ó, olha só, uma linked list, cara. Que legal! Então a gente tem uma linked list. Sim, a gente pode declarar uma Kiwi. Então, assim como a gente fez com list, né? A gente pode declarar uma linked list. Quer dizer, a gente pode declarar a gente pode declarar uma Kiwi e instanciar uma linked list. Tá, beleza, vai funcionar. A base dela vai ser uma fila, mas a gente está trabalhando com uma implementação da fila, né? Assim como a gente teria, no caso, né, o generics aqui de tudo, né, a classe mais genérica list. Então, você pode ter lá um list da vida, vamos dar uma olhada na list. A list é uma interface. List é interface, não gera objetos. Mas a gente viu que poderia criar um list, né, de um tipo, né, através do generics, e fazer lá um new e implementar um array list, um linked list, qualquer outra coisa que implementa ela, né? Então, quem implementa a lista tem aqui a abstract list, abstract sequential list, array list, a atributo de list, copy on write, array list, linked list, whole list, role, unresolved list, stack e vector. Opa, então quer dizer que eu poderia fazer um list, nome da minha lista, new, stack. Pode. Você pode fazer. Assim como a gente vai fazer a implementação no caso específico da Kiwi, né? A Kiwi, a gente vai declarar uma Kiwi, mas a gente vai implementar ela como uma linked list. É a única coisa que vai ter de diferente aqui. Então vamos fazer essa brincadeira. Vou dar um arquivo salvar como nesse cara daqui, arquivo salvar como, testa Kiwi. Testa Kiwi. Testa Kiwi. Tenho que fazer então o import, né? Import java.util.kiwi. Mas eu preciso fazer um import de quem vai ser instanciado. Então, a Kiwi não dá para instanciar, quem instanciará será
linked list. Aí, ó, que belezinha. Perfeito. A gente vai fazer a instanciação através de uma linked list. Então, vamos começar a nossa brincadeira aqui. A gente vai declarar não mais como fila, a gente vai declarar como Kiwi. Kiwi, a gente tem que dizer o tipo dela. A gente está lidando com string. Só que na hora de implementar, eu não consigo criar objetos a partir do Kiwi, mas eu posso criar a partir do linked list. Também a gente vai falar aqui que, belezinha, ó lá, tudo baseado em string. Feito. Vou fazer então a troca aqui dos nomes. O vazia a gente vai trocar pelo... Eu não sei se tem um empty. Não sei se o empty é só do stack. Empty. Deixa eu só testar, porque eu acho que é o isEmpty. É o isEmpty. Então, o vazia a gente vai trocar por isEmpty. Não, sem isso aqui. Vazia por isEmpty. Então, esse cara, beleza, não dá mais erro. Agora, a gente vai trocar tamanho, Ctrl H, por size. Substitui no documento, trocou. Então, esse cara não dá mais erro. Perfeito. A gente vai trocar aqui os adiciona, né? Então, adiciona, a gente vai utilizar o método add, né? Então, a gente vai usar o add, é o add. Então, adiciona, a gente substitui por add. Então, substituir todos e os remove da vida, a gente vai utilizar o poll, né? Ctrl C, Ctrl V, P-O-L-L. Substitui no documento. Trocou todos. Perfeito. Acredito que seja isso. Compila. Não temos mais erros, substituído tudo. Então, a gente fez lá a troca. Então, a gente está testando fila.isEmpty, porque isso aí é uma característica da linked list, então funciona. O size também é da lista, vai funcionar. A gente tem o add e a gente tem o poll, que é a remoção. Então, vamos ver aí, compilando, compilou bonitinho, rodando, e vamos ver como que funcionou implementando uma fila. A saída é exatamente igual a outra, né? Então, a gente chegou o primeiro cara lá, é o Albertino, primeiro elemento da fila. Aí chegou mais um, entra depois do Albertino, atrás do Albertino vem o José Everson. Chega o Dionésio, entra depois do José Everson. Chega o Robervaldo, entra depois do Dionésio. Aí começam os atendimentos. Primeiro, pode vir. Quando é o primeiro, sai o Albert da fila e fica somente o José, o Dionísio e o Robervaldo. Chamo lá o José Everson, sai ele da fila. Depois chamo o Dionésio, sai ele da fila, ficando somente o Robervaldo. E aí, depois, quando o Robervaldo é atendido, fila esvaziada, vazia. Então, tá aí a nossa implementação. A gente conseguiu ver, então, a Kiwi sendo implementada através de um linked list. A gente viu, para fazer a implementação de uma pilha, a gente utiliza o stack, e a gente pode montar na mão todos eles com linked list que vai funcionar, sem problema nenhum. É essa a ideia. Acredito eu que seja isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, estou aí à disposição.